Olá, pessoal. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, no Robson Carvalho, também pode achar pelo Robson Cidadão, e ainda aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, temos 3 convidados e vamos falar sobre algumas regiões do estado do Rio Grande do Norte, sobre como é que está a disputa política em cada um desses lugares. Temos aqui como convidado Marcos Dantas, Ismael Medeiros e Wallace Azevedo. Marcos Dantas falando da região do Seridó. Seja bem-vindo, Marcos Dantas, ao nosso Espaço Cidadão. Alegria imensa, Robson Carvalho. Abraçar aqui os seus telespectadores, nossos queridos Ismael Medeiros, Wallace Azevedo. Vai ser com certeza uma experiência muito boa, uma troca de experiência e de conhecimento, como anda aí como andam as articulações e os bastidores das políticas municipais aqui do nosso estado. Maravilha. Marcos Dantas, assim como Ismael e o Wallace, são blogueiros, né? Tem aí grande espaço nas suas regiões. Marcos Dantas vai falar sobre a região do Seridó e Ismael Medeiros também no Seridó, mais para a parte de Currais Novos, já vamos dar detalhes. Seja bem-vindo, Ismael, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, a todos os telespectadores, os internautas também, todos os que acompanham, satisfação muito grande estar aqui nesse espaço. E é isso, né? O Seridó dividido em 2 partes, né? Então, Marcos Dantas está lá mais pelo lado polarizado a Caicó e estou aqui polarizado a Currais Novos. Maravilha. E também com o Wallace Azevedo, que vai falar um bocadinho mais do lado da região do Trairi, né? Seja bem-vindo, Wallace, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson. Olá, Marcos, Ismael, a todos que nos acompanham também pelo Espaço Cidadão. E vamos trazer aqui mais informações. A gente começou lá de Caicó, né? Vamos pegar então a 226, a BR-226, e vamos chegar até aqui a região do Trairi e do Agreste. Santa Cruz e um pedacinho do Agreste. Maravilha. E vamos começar aqui com o Marcos Dantas, falando um pouquinho sobre, né, ele vai falar um pouquinho sobre as disputas de Caicó, Jardim do Seridó, Parelha, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, São José do Seridó, Jucurutu e Cruzeta, né? Eu vou pedir que ele fale de 3 cidades, depois eu vou passando para cada um e a gente vai fazendo esse ping-pong. Marcos, e cada um que tiver visão, opinião diferente sobre algum comentário do colega, pode dizer o que é que está achando também. A situação de Caicó, Marcos Dantas. Olha, Robson, para que o telespectador possa entender, Caicó nunca teve tradição aí de muitas candidaturas à prefeitura aqui do nosso município. Em 2016, tivemos uma situação um pouco atípica, quando pelo menos 5 candidatos colocaram seus nomes à disposição do eleitor. Batata, que foi vitorioso, o atual prefeito, na época, o então prefeito Roberto Germano, que perdeu a campanha para o Batata, Dr. Tadeu, João Braz e Nilson Dantas. Nas eleições desse ano, na pré-campanha desse ano, nós temos aqui em Caicó pelo menos 9 pré-candidaturas à prefeitura nesse momento. Nós temos o Dr. Tadeu, médico, né, pessoa bastante ligada ao deputado estadual Vivaldo Costa, que é um pré-candidato, por exemplo, há 4 anos. Tadeu perdeu a campanha nas eleições de 2016, já se lançou, inclusive, já colocou seu nome à disposição para as próximas eleições, então ele trabalha essa sua pré-candidatura há 4 anos. Dr. Tadeu filiou-se ao PSDB, partido comandado no estado pelo presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, e na última semana ele recebeu 2 apoios, né, importantes do PT, do partido da governadora Fátima Bezerra. Veja que em Caicó nós temos esse feito, PSDB e PT no mesmo palanque, né? Também recebeu apoio do PCdoB, partido do vice-governador Antenor Roberto, e também do Republicanos, partido que é comandado no estado pelo deputado federal Benes Leocádio. Quem será o vice de Dr. Tadeu? Hoje, pelo menos 3 partidos interessam essa indicação. O PT, que ainda não sugeriu nomes, né? O PCdoB, que indicou o nome do professor Sérgio André, pessoa muito querida, muito respeitada na área educacional, ligada à igreja aqui na cidade de Caicó, recentemente se filiou ao PCdoB, e o Republicanos, que indicou o nome do ex-secretário da gestão Batata, o Francisco Oliveira, o FAO. Então,
dos 3 partidos que desejam ser vice de Tadeu, apenas o PT ainda não indicou o nome, né? Batata, atual prefeito, né, que filiou-se ao PMDB, deixou o PSDB e filiou-se ao MDB, e é um candidato natural à reeleição aqui em Caicó, né? Temos o Arthur Maynar, que é um empresário, foi inclusive o 3º vereador mais votado nas eleições de 2016, porém, por causa do coeficiente, ele acabou não conquistando uma vaga na Câmara Municipal, e de lá para cá ele passou a trabalhar essa sua pré-candidatura à Prefeitura de Caicó. Então, Arthur Maynar, do PSB, é mais um nome para disputar a Prefeitura aqui de Caicó. Temos também o Diego Vale, é um nome também muito ligado à cultura, né, de Caicó, nosso colega inclusive de profissão, jornalista também, e filiado ao Solidariedade. Então, o Diego Vale também se coloca como um nome para disputar a Prefeitura de Caicó. Temos o Alexandre Cavalcante, que é do PSL, inclusive se apresenta como o nome do presidente Jair Bolsonaro nas eleições aqui de Caicó. Temos o José Rangel, vereador, filiado ao PDT, Dada Costa, ex-deputado, empresário, dono da Cachaça Manaú, está enfrentando um processo aí na justiça, uma condenação, mas o Partido Liberal, o PL, trabalha ainda para tentar reverter essa situação e colocar o Dadá com chances de disputar a Prefeitura de Caicó. Temos o Chico da Caerne, o nome do Partido Verde, o PV, e temos também o lendário Sissão Bandido, né, que é do PTB, inclusive está enfrentando uma recuperação contra a Covid-19, e Sissão promete aí se recuperar dessa Covid e ir com tudo para as eleições aqui na cidade de Caicó. Nos bastidores, Robson, e quem é o candidato de Vivaldo? O de Vivaldo? É o Tadeu? É o Tadeu. O Tadeu é o candidato, é o pré-candidato. Com o presidente Ezequiel da Assembleia. Que recebe o apoio aí do deputado Vivaldo Costa, né? Que inclusive... Mas o irmão de Vivaldo também entra na disputa aí nos pré-candidatos, né? Que é Dada Costa, é irmão de Vivaldo Costa. Você sabe que Ismael conhece muito bem a política de Caicó, sabe que a família Costa, infelizmente, nas últimas eleições, não tem se unido muito em torno do candidato de Vivaldo, né? Isso aconteceu em 2016, a família não conseguiu se unir, e há uma grande possibilidade disso também acontecer nas eleições desse ano. Tadeu até hoje não conseguiu, por exemplo, conquistar, unir no mesmo palanque, que seria para ele muito bom, o ex-prefeito Bibi Costa, né? Então, tudo leva a crer de que a família Costa, a família do deputado Vivaldo, também terá dificuldades de se unir nas eleições desse ano em torno do Tadeu. Que, por sinal, apesar de ter uma ligação muito forte com o deputado Vivaldo Costa, a gente percebe que, aos poucos, Tadeu tenta caminhar com as próprias pernas na política de Caicó, né? Tanto que ele conduziu, por conta própria, aí, as conversas políticas com o PT, com o PCdoB. A gente sabe que houve uma articulação muito grande do deputado Francisco também, juntamente com o deputado Vivaldo, para que prevaleça a tal governabilidade da governadora na Assembleia, né? Mas o Tadeu, ele vem aos poucos. Não é fácil, né? Não é fácil. Ele tem uma vida inteira ao lado aí do deputado Vivaldo Costa. Verdade. Marcos, antes da gente detalhar outras cidades, eu quero ouvir Ismael Medeiros agora sobre a disputa lá em Currais Novos, e na sequência ouvir o Wallace a respeito da disputa na cidade de Santa Cruz, né? Ismael. Vamos lá, Robson. Ao contrário do Marcos Dantas, que em Caicó são muitos pré-candidatos, muitas pré-candidaturas, aqui nós temos 5 pré-candidaturas. A pré-candidatura natural do prefeito da cidade, o Odon Júnior, que é do PT, ligado, é um afilhado de Fátima Bezerra, atual governadora do estado do Rio Grande do Norte. O Odon Júnior vai disputar a reeleição, já subtendeu aí, deixou mais ou menos dito, não foi muito claro com isso, mas que o vice não permanecerá no seu, né, poderá ser o atual vice, ou poderá, né, abrir mão do atual vice, que é do PCdoB, para outro nome, né? Pelo menos é isso que... Ismael, você... sim, tinha desaparecido. Oi, voltei? Vamos lá. E além do
da candidatura, pré-candidatura de Odon Júnior, nós temos também a pré-candidatura de João Neto, que é o atual presidente da Câmara Municipal aqui da cidade de Currais Novos. João Neto é quem há muito tempo tenta fazer essa liderança com a oposição. Acredito que talvez seja uma candidatura mais consistente hoje para disputar o grupo, né, de Odon Júnior. Estou dizendo mais consistente porque tem outras pré-candidaturas também, mas a de João Neto ele já tentou conversar, tentou unir e tem tentado também. Carlisson Gomes, que foi quem perdeu a última campanha quem perdeu a campanha para Odon Júnior, Carlisson Gomes também apresentou sua pré-candidatura. Inclusive, eu entrevistei ele recentemente, na última segunda-feira, e eu senti que ele meio que estava jogando a toalha. Ele é secretário de obras da capital do estado e não se descompatibilizou de lá, mas isso não há problema, juridicamente falando, ele pode sim, né, estar em Natal como secretário e ter uma pré-candidatura aqui no interior, na cidade de Currais Novos. Mas ele disse hoje que poderia abrir mão dessa pré-candidatura, né, ser vice de alguém, compor alguma chapa ou até mesmo apoiar. Ele disse que... Mas ele se mantém pré-candidato, sim. Zé Lins, que foi prefeito da cidade de Currais Novos, também se apresentou como pré-candidato. Zé Lins há muito tempo que não vinha na cidade de Currais Novos. A gente pouco vê Zé Lins aqui na cidade, ou quase nunca vê Zé Lins na cidade de Currais Novos. Ele reside, né, assim como o Carlisson também, ele reside na capital do estado. Porém, Zé Lins, ele apresentou essa pré-candidatura agora, acho que há uma semana atrás, ou mais que isso, pouca coisa. E aí realmente aconteceu uma reviravolta, porque muita gente fica naquela dúvida, mas ele pode, não pode ser candidato? Ele carrega diversos processos. Ele diz que pode sim ser candidato. Então, a pré-candidatura de Zé Lins está apresentada. Também tem uma outra pré-candidatura, que é a do Tenente Garcia. Tenente Garcia é do PSL. Ele, inclusive, Tenente Garcia, já apresentou sua candidatura e já apresentou também a sua pré-candidata a vice-prefeita de Currais Novos. Então, o prefeito Odon representa a situação do município e aí 4 pré-candidatos estão tentando, né, dividir ou se unir, quem sabe, para disputar, né, polarizar 2 lados aqui em Currais Novos. Acredito que, ao final de tudo isso, eu acho que ficará, né, 3 pré-candidatos, eu acho que no final restará isso. Porém, hoje nós temos 5. A gente tem visto aí que Zé Lins já disse que conversou com João Neto, conversou com Carlisson disse que conversou com João Neto, conversou também com Zé Lins. Interessante dizer isso, porque a família Lins e Gomes sempre, né, disputaram esse poder e hoje elas estão tentando se unir. Enfim, então são os bastidores da política aqui da cidade de Currais Novos. Eu quero ouvir agora a expectativa que tem, né, quem são os candidatos e pré-candidatos na cidade de Santa Cruz, com Wallace Azevedo. Em Santa Cruz, sendo a principal cidade aqui da região do Trairi, ela tem, vamos dizer assim, tem chamado muita atenção porque sempre tem sido muito polarizada a campanha, né? Entre as pessoas que votam com o deputado estadual Tomba Farias e aqueles que fazem oposição a Tomba, né? Nós podemos dizer que Santa Cruz sempre vive um cenário desde os anos 2000, início dos anos 2000, Santa Cruz vive essa realidade de tomba e antitomba, né? E assim seguiu durante já 20 anos em que, por sinal, esse grupo comanda os destinos políticos aqui de Santa Cruz. Esse ano, porém, está acontecendo muitas coisas, muitas articulações bem diferentes em relação aos outros anos. Nós sabemos que Santa Cruz saiu de uma eleição suplementar, a primeira de sua história, em 2019, né? Quando teve aquela cassação da prefeita, da então prefeita da época, Fernanda Costa, e também de mais 7 vereadores, aliás, 6 vereadores. E nesse contexto que a gente tem, vamos dizer que muito se esperava que a própria eleição suplementar fosse bem apertada, como de fato foi, e a gente sai num cenário de 2020, ou seja, o prefeito dessa eleição suplementar, que é o atual gestor, Ivanildo Ferreira, Ivanildinho, como é chamado, ele praticamente não teve ainda um tempo de mandato, né? Lógico, está no seu mandato, mas ele não teve esse tempo de respirar.
sai de uma campanha, de uma campanha suplementar, que vamos dizer que é um mandato tampão, né, para esse período de 2016, né, das eleições municipais de 2016, e já sai na eleição municipal de 2020. Mas o que a gente deveria dizer que a oposição tem a faca e o queijo na mão, a oposição não está aproveitando, porque está extremamente complicado a articulação deles. O tradicional candidato da oposição tem sido, na verdade, um primo de Tomba, Péricles Farias da Rocha, né? E Péricles, que também já foi prefeito no passado, inclusive eleito ao lado de Tomba, né? Quem está acompanhando deve estar dizendo Santa Cruz é uma pizza, né? É basicamente isso, né? Então, Péricles é o principal nome da oposição. E ele não tem sentido muita consistência dessa oposição para enfrentar o atual prefeito, que, por sinal, ontem lançou sua pré-candidatura, publicou vídeo nas redes sociais, fazendo o lançamento da sua pré-candidatura a prefeito. Ele que migrou do PSB para o PSDB, né, partido também do deputado Tomba, que é o líder desse grupo, né, partido também do presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira. Então, existe toda uma articulação que aconteceu, né, durante esse momento aí da pandemia, da mudança de partido, e a oposição também fez sua articulação, mas não conseguiu concentrar tudo em um único candidato. Resultado, gente, nós temos hoje, talvez aí, 4 pré-candidaturas na oposição. Péricles Rocha, o principal nome. Temos também o Jean Paraibano, uma figura muito peculiar aqui na cidade, e gosta de fazer, tem sempre muito movimento em torno dele, né? Inclusive isso já foi até destacado a nível estadual, isso foi assunto na imprensa estadual, os movimentos e o barulho que ele tem causado e tem chamado a atenção. É uma coisa interessante, ele tem levado muito o voto do anti-Tomba radical, né? O xiita, vamos usar esse termo assim, né? Aquele eleitor anti-Tomba que não quer conversa. E ele tem dividido bastante a oposição, fora alguns outros nomes que estão surgindo, como, por exemplo, Márcio Cavalcante, ligado ao PV, também o presidente do PT, Nixon Bezerra, mas o próprio PT tem que primeiro exorcizar os demônios internos de divisão que eles enfrentam dentro do próprio partido. Muito bem, estamos aqui na Band, conversando com Marcos Dantas, com Ismael Medeiros e o Wallace Azevedo, neste programa especial Espaço Cidadão, sobre a região do Seridó, Trairi e um pouquinho do Agreste também, sobre as disputas municipais. O programa na Band termina aqui, mas ele continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, Robson Cidadão, falando sobre várias outras cidades dessas regiões que eu acabei de dizer. Então, continue ligado com a gente lá no canal do YouTube, que você vai ver a entrevista completa. E aí eu volto à rodada do nosso programa agora com o Marcos Dantas, né? Vamos falar um pouquinho no ping-pong, Marcos, sobre a cidade de Jardim do Seridó. Quem contra quem lá? Quem é que disputa em Jardim do Seridó, Marcos? Jardim do Seridó vive uma situação muito parecida com Santa Cruz. A oposição ao prefeito Amazã, ela está dividida. Nós temos hoje 2 pré-candidaturas no bloco de oposição. Padre Josimar, sem dúvida nenhuma, o maior líder político da oposição em Jardim do Seridó, tem uma dificuldade imensa de apoiar Iron Júnior, vereador que já lançou a sua também pré-candidatura. E o padre Josimar lançou ontem a sua chapa. Trata-se do engenheiro Omides Neto, não tem nenhuma experiência política, nunca disputou nenhum cargo político em Jardim do Seridó, porém é neto de um dos fundadores do MDB na cidade, e tendo como vice o próprio pai do padre, o ex-vereador Joaci Costa. É uma chapa que para Josimar é a ideal, só que para alguns do diretório do MDB não é. Tanto que alguns filiados do MDB lançaram uma segunda chapa, que tendo o vereador Iron Júnior como cabeça de chapa e o médico e ex-vice-prefeito de Jardim, doutor Anchieta, como vice-prefeito. Resumindo a história, eu conversei inclusive por telefone com o presidente do MDB de Jardim do Seridó, nosso querido Rodrigo Fernandes, diretor da Rádio Cabuja de Seridó, e o Rodrigo disse que vai levar essa disputa para
para as prévias. Quem vai decidir qual das duas chapas vai disputar a prefeitura com apoio do MDB é o diretório. Quem tiver maioria, vence. Se Almides Neto tiver maioria, será Almides e Joaci Costa. Se Iron Júnior tiver maioria, será Iron Júnior e Dr. Anchieta. Do lado de Amazã, é uma situação, pelo menos com relação a chapas, bastante confortável. Amazã vai disputar a reeleição e é uma tendência muito forte de que a sua atual vice, Aninha de Osíris, permaneça como candidata a vice-prefeita. Vamos lá com Ismael Medeiros para a cidade de Acari, sua terra, Ismael. Objetivamente, o que é que nós vamos ter de disputa, né? Pelo menos no dia de hoje, porque às vezes a coisa muda muito rápido, né? Eu acho que o que tinha para mudar lá em Acari já mudou, porque existia 3 pré-candidaturas, aliás, 4 pré-candidaturas na cidade. Uma, né, da situação, Isaías Cabral, atual prefeito, não pode mais disputar a reeleição. Isaías tem como vice Fernandão. E o filho de Fernandão é Fernandinho, que foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições. É o nome do sistema político, né, liderado por Isaías Cabral e pelo pai do próprio Fernandinho, Fernandão, na cidade de Acari. Fernandinho é do Solidariedade. É inegável a sua capacidade de articulação, de atuação, a sua experiência política. Ele que também já teve um nome cotado para ser pré-candidato a prefeito da cidade de Caicó, mas fez a opção, a decisão pela cidade de Acari, a terra das suas raízes. De um outro lado, tinha outras pré-candidaturas, né? Juarez Alves, por exemplo, era secretário das gestões de oposição lá de Acari, ele tinha a pré-candidatura lançada. Gilson Bezerra também, uma pré-candidatura lançada, e um outro candidato também, Vijaninho, que chama-se assim, Vijânio Júnior, ele também tinha uma pré-candidatura lançada. Juarez recuou, Vijânio também recuou e ficou Gilson Bezerra, que é do PT. Então, lá em Acari será um clássico, né, pelo menos é o que se desenha, situação e oposição à cidade de Acari. A gente não pode subestimar a oposição da cidade, porque da última eleição, Isaías tinha um nome muito bem quisto, uma avaliação muito boa administrativa, porém ganhou assim, não foi por uma maioria como se esperava. Então, não podemos subestimar a capacidade de voto da própria oposição da cidade, mesmo sabendo que Fernandinho é um grande nome para disputar a prefeitura da cidade de Acari. Inclusive, aqui garanta que em Acari a ideia de Fernandinho é juntar o maior número de partidos no palanque dele. O PSDB lá em Acari tem uma tendência forte a apoiar o Gilson. Inclusive, o nome do Vijaninho estava já colocado como vice de Gilson. Mas as articulações em Natal, encabeçada pelo próprio Fernandinho, acabou impedindo que isso aconteça, né? Inegavelmente, Fernandinho é um grande articulador político e eu tenho certeza, ele tem conversado muito. Então, assim, será uma grande disputa a cidade de Acari. Que vença o melhor. Vamos lá para a terra do pastel, Tangará, com Wallace Azevedo. Qual é o quadro político de hoje que nós temos nesse cenário lá na cidade de Tangará, Wallace? O cenário em Tangará, ele seguia um caminho bem diferente que, mais uma vez, foi surpreendido pela articulação política de Gija, né? Ex-prefeito Gija, uma liderança que há muitos anos é presente no município de Tangará, e nós tivemos uma eleição em Tangará em 2016 muito apertada, né? O atual prefeito, Jorge Eduardo, Jorginho, ele ganhou por 174 votos. Isso num cenário de Tangará é um cenário muito apertado, né? Um município de aproximadamente 15 mil habitantes, já que tem uma política bem aquecida, né? Política lá toda hora, 24 horas praticamente, e 174 votos foi muito apertado. E o doutor, como é chamado lá em Tangará... Né? Padre, delegado, troca o padre, troca o delegado, vem polêmica para lá, polêmica para cá, o negócio não é... e lá em Tangará, o doutor Ayrton, que foi quem enfrentou o Jorginho, ele continuou realmente nos bastidores, não dizia que era candidato, não assumia sua pré-candidatura, até que vamos dizer que nas eleições de 2018, as eleições gerais, o deputado Tomba, muito ligado a ele, incentivou e praticamente ele voltou a ter seu nome cogitado. Quando foi agora,
nesse início do ano, vamos dizer assim, que Tangará já tinha um outro cenário, porque foi eleito um deputado natural de lá, o Baldo Fernandes. Então, você ganhou mais um personagem que saiu muito fortalecido da eleição de 2018. Então, você tem o Baldo, você tem o suplente de senador, Teodorico Neto, presente, né? O Jorginho, que já é uma liderança de uma família tradicional, os Bezerras, né? Lá de Teodorico Bezerra, que, na verdade, apesar de Teodorico Neto ser um nome muito conhecido, eles ainda divergem muito, a família tem essas divisões. E você tem Gija, que é um líder tradicional, que foi quem lançou o doutor Ayrton, né? Quando foi agora, neste ano, Gija, mais uma vez, a gente tem que destacar essa inteligência, né? E essa perspicácia que Gija tem em articular. Ele conseguiu repetir a chapa vai repetir provavelmente, né? A pré-candidatura, por enquanto, é nesse sentido, repete a chapa de 2016. Doutor Ayrton, pré-candidato a prefeito, e Augusto, irmão de Gija, pré-candidato a vice-prefeito. Pela oposição, o atual prefeito Jorginho tem ficado muito calado, mas o que a gente sabe realmente é que ele deve repetir também a articulação da mesma chapa. Jorginho e Tiago que é filho de Herociano, que foi vice-prefeito com Jorginho em outros mandatos. E ainda tem o nome de Caíla, a esposa do suplente senador Teodorico Neto. Então, em Tangará, a gente tem ainda um cenário que parece que já vai caminhando para essas definições mesmo. Interessante o que você está falando, só uma interrupção, que você fala de Gija, mas Gija é um grande articulador aí, não é só de Tangará, não, porque a esposa dele é pré-candidato, a filha da esposa, a filha dele, é pré-candidata lá em Sítio Novo, o irmão tem interferência política em Campo Redondo, então ele é um grande articulador aí dessa região, não é? Nós podemos dizer que Gija, ele tem, na verdade, esse alcance já, que até algumas pessoas chegaram a cogitar nos anos de 2010, 2012, por aí, chegou a comentar muito a possibilidade da ex-prefeita de Sítio Novo, Vanira Brasil, até, quem sabe, lançar uma pré-candidatura a deputado estadual, porque tinha, então, já uma articulação muito forte, mas como o mandato de Rosalba Ciarline, a quem eles eram ligados, parece que não conseguiu, né, ter aquela conjuntura, aquele fortalecimento necessário, houve uma desistência, né? Os cenários políticos, eles são bem interessantes, né? A gente tem uma realidade no ano anterior, quando chega nesse ano já é um cenário totalmente desenhado, mas Gija realmente tem esse alcance que vai a Campo Redondo e Sítio Novo, município vizinho. Vamos agora com Marcos Dantas saber um pouquinho a respeito da realidade, as disputas políticas lá na cidade de Parelhas. Robson, em Parelhas, a disputa caminha para 3 pré-candidaturas. A do atual prefeito Alexandre Petronilo, filho do ex-prefeito Dr. Antônio, liderança muito respeitada no MDB, que já definiu inclusive o seu vice. Será o cantor Parcélio, da dupla Paulinho Parcélio, o Parcélio que é filiado ao PT. Lá em Parelhas nós temos uma aliança histórica. Há mais de 16 anos que o MDB é aliado do PT. Lá eles acabam se revezando. Uma eleição o MDB ganha, na outra o PT ganha, né? E a oposição, claro, que fica ali tentando acabar com essa festinha. Pois é, acabar com essa festinha do MDB e o PT, né? E, no caso, nós já temos a chapa da situação definida, será o atual prefeito Alexandre Petronilo e o Parcélio. A outra pré-candidatura é a do médico Dr. Tiago Almeida, que é do PSDB, pessoa muito ligada ao deputado Ezequiel Ferreira de Souza. É a segunda eleição que o Dr. Tiago vai tentar aí, chegar à prefeitura do município de Parelhas. Conseguiu, inclusive, um fato bastante significativo, que foi unir a oposição do chamado da bandeira vermelha, lá em Parelhas, em torno de sua pré-candidatura. E nós teremos também uma terceira candidatura, que é do ex-vereador Aurélio Macedo, filho do ex-prefeito Dr. Arnon Macedo. Aurélio, que também se apresenta como o nome do grupo do presidente Jair Bolsonaro na disputa da prefeitura lá de Parelhas. Então nós temos uma tendência forte. Jair Bolsonaro está sabendo disso?
Acredito que não, né? Mas ele é muito ligado ao deputado Girão, né? Então, Girão que se apresenta como grande representante do presidente no nosso estado. O no gabinete do vice-presidente da República, né? Arranjou um emprego Pois para ele. é. Muito bem. Uma dúvida sobre Parelhas. E Francisco, do PT, ele continua apoiando o grupo da situação ou ele partirá para apoiar a candidatura do doutor Tiago? Não vai, o Francisco é um dos principais entusiastas dessa aliança do PT com o MDB. Então, ele já confirmou, inclusive, que vai apoiar o Alexandre Petronilo. Até perguntei na semana passada como é que fica essa sua relação com o PSDB, que ele é muito ligado também ao presidente Ezequiel, tanto que aqui em Caicó, por exemplo, o PT vai apoiar o PSDB. Mas ele até justificou isso. Ali em Caicó, nós tínhamos uma aliança com o PSDB, né? E em Parelhas nós temos uma aliança histórica com o MDB. Então, agora, em Caicó, o PT vai ser aliado do PSDB, e em Parelhas os dois irão se enfrentar na disputa pela prefeitura. Muito bem. Eu gostaria de ouvir agora, continuando esse nosso giro aí pelas regiões e cidades do Rio Grande do Norte, conversar com o Ismael Medeiros para saber a realidade no município de Lagoa Nova. Quem vai disputar a prefeitura esse ano de 2020, Ismael? Vamos subir a serra, então, para a região ali da Serra de Santana. Já posso passear por Lagoa Nova e Cerro Corá, que já fica uma vizinha a outra. Inclusive, agora tem a Estrada da Produção, que liga uma cidade à outra. Lagoa Nova, Luciano Santos, que é o atual prefeito do MDB, muito ligado ao presidente da Assembleia, por sinal, Ezequiel Ferreira. Ele disputará a reeleição. Então, uma cidade, eu fui recentemente lá, vi muitas obras na cidade. Então, essa disputa, né, será contra Hélio Costa. Hélio Costa é irmão de Erivan. Erivan que sempre liderou o grupo de oposição da cidade, né? Então, que não conseguiu isso na última campanha, né? Ele precisou retirar o seu nome, colocou o filho, e agora ele coloca o irmão, que chama-se Hélio Costa, que foi secretário dele durante a gestão, quando governou a cidade de Lagoa Nova. Tem também uma outra pré-candidatura do lado da oposição da cidade, que é do policial, né, aposentado da reserva, Giancarlo. Giancarlo é do PSC. Ele já foi aliado de Luciano e hoje não é mais aliado de Luciano, e também tem uma pré-candidatura apresentada lá na cidade de Lagoa Nova. Cerro Corá pegou a estrada da produção. A gente sabe que as eólicas ali, né, têm borbulhado a economia da cidade, como também o turismo. Lá em Cerro Corá, a prefeita Graça Oliveira é candidata à reeleição pelo PSD. Lá existe mais 3 pré-candidaturas, além da candidatura da atual prefeita Graça. Tem Novinho, que é do PSDB, muitos dizem, inclusive, que Novinho já foi, né, prefeito da cidade. Na última candidatura, ele, né, já era reeleito. Apoiou João Batista, que também era um ex-prefeito da cidade, inclusive eles romperam politicamente. Hoje eu entrevistei, inclusive, Novinho no rádio, e Novinho diz publicamente, embora tenha alguns processos, mas a sua candidatura está apta. Ele disse que sim, é pré-candidato a prefeito lá da cidade de Cerro Corá. Muita gente duvidava, né? Diz que juridicamente ele não consegue viabilizar, mas ele garantiu que consegue sim viabilizar. Tem uma outra candidatura também, uma pré-candidatura, perdão, do Luiz Suetônio. Novinho hoje, na entrevista, disse que tem uma aproximação com o Suetônio, que é muito inteligente da cidade, que vai procurá-lo para conversar. Aliás, já estão conversando. Luiz Suetônio também apresentou pré-candidatura. Interessante, Luiz Suetônio é do MDB, mas ele não tem o apoio do presidente do MDB, que é Joãozinho, ex-prefeito da cidade, que apoia a pré-candidatura de um outro candidato que chama-se Maciel Freire, que é um vereador da cidade. Maciel é do republicano. E Maciel também está tentando viabilizar a sua candidatura à prefeitura da cidade serrana de Cerro Corá. Então, vamos, né? Os próximos dias deverá ter um novo capítulo esse cenário político. É muita gente, tem que... Enquanto isso, a prefeita da cidade, ela surfa, né, com essa vantagem. Dizem que a prefeita tem um certo desgaste, mas ela apresenta essa vantagem diante dessa divisão muito grande numa cidade pequena do partido, da oposição da cidade. Passa e fica, e São José do Campestre, eu gostaria de ouvir o Wallace Azevedo. Pois pacifica
e São José do Campestre também tem muita ligação com Santa Cruz quando a gente fala eleição suplementar. Campestre nem se fala. Uma cidade que já passou por várias eleições suplementares, né? Vários momentos em que você tem um grupo político dominante e, quando menos se espera, vive um momento, então, da cassação, que é uma quebra, é uma ruptura, né, muito pesada para o sistema. Prefeito, de rapaz, não sei. É basicamente isso, né? E assim, em Pacifica, a gente teve na eleição suplementar a eleição de Celu Lisboa, né? Ligado a Pepeu, que é um Celu que é ligado assim a Pepeu, que praticamente é o grande líder. Vamos dizer que Tomba tem essa liderança aqui na cidade de Santa Cruz, Pepeu seria a grande liderança histórica lá de Pacifica, teve um mandato de prefeito muito bem avaliado, por sinal, né? E Celu parece, pelo caminhar das coisas, eu não vou dizer que é candidato único, porque cidade de interior sempre tem dois lados, né? Cidade pequena tem que ter dois lados. Mas a oposição está bem calada, mas provavelmente Celu deve ter, a essa altura, uma articulação muito confortável para sua pré-candidatura. Já na cidade de Campestre, nós temos o prefeito Neném Borges, né, que também foi eleito em eleição suplementar, né, também passou por um processo de eleição suplementar, e lá parece que ele vai enfrentar novamente lá o seu adversário, né, que é o Aderbaldo, lá ele vai enfrentar novamente, e o Eribaldo, aliás, Lima, Eribaldo é o vice dele, ele vai enfrentar novamente o candidato da última eleição. Neném Borges, ele tem uma situação muito confortável na articulação, tem se articulado bastante, tem conseguido trazer muitos apoios, e me parece que o Senado de Campestre deve ter novamente a reedição da eleição suplementar, mas já com uma certa tranquilidade diante das articulações que ele tem feito. Eu tenho visto ele num cenário muito confortável em Campestre, a ponto de você ter um prefeito de Campestre até bem avaliado em algumas pesquisas. Então, isso é um fato raro, viu? Em Campestre, prefeito bem avaliado é quase que um animal em extinção, se a gente fosse classificar aí, né? Como tem os animais em extinção que você encontra raramente, é um político em extinção. Em Campestre você tem um prefeito bem avaliado. Muito bem. Vamos lá com Marcos Dantas, saber a realidade de São João do Sabugi e de Serra Negra do Norte. Eu já perguntei, não, né? Não, perguntou não. Mas eu posso falar das duas. Norte, São João do Sabugi e São José do Siridó. Essas três cidades, Marcos Dantas. Pronto, são três panoramas rápidos e curtos, né? Eu posso começar por Serra Negra, que nós temos aí o atual prefeito Serginho Fernandes, que vai disputar a sua reeleição, é do PSDB, e terá como adversário o agrônomo Acácio Brito, que é do PT, pessoa muito ligada ao grupo de oposição. Então, em Serra Negra, a disputa será entre Serginho Fernandes, atual prefeito, e o Acácio Brito. Lá em São João de Sabugi, a prefeita Lídice Brito está abrindo mão de um direito que ela tem de disputar a reeleição. Em seu lugar, o grupo decidiu apostar no nome do tio dela, o ex-prefeito Aníbal Pereira, que é considerado a maior liderança política do grupo da situação, né? Para enfrentar Aníbal, muitos aguardavam, por exemplo, o nome do médico Dr. Elísio Galvão, mas o Dr. Elísio anunciou, inclusive, em entrevista à imprensa aqui do Siridó, que não iria mais se candidatar. Então, para enfrentar Aníbal, o grupo liderado por Dr. Elísio vem optando, até o momento, a não ser que tenha mudança, pelo vereador Rutênio Humberto, filiado ao PSB, né? Lá no município vizinho à Cruzeta de São José de Siridó, as eleições desse ano em São José de Siridó prometem um capítulo à parte. Teremos a disputa entre a criatura e o criador. O que é isso? É uma alusão à atual prefeita Maria Dalva, a miúda, como é carinhosamente conhecida, que enfrentará um dos principais responsáveis pela sua eleição em 2016, o ex-prefeito Jackson Dantas. Jackson já definiu o seu vice, será o empresário Ricardo Medeiros, né? Miúda ainda não anunciou, não sei se Ismael tem essa informação, mas a Miúda ainda não anunciou quem será o seu companheiro de chapa. A Miúda, que é filiada
ao Partido dos Trabalhadores. Muito bem. Então, falamos aí com o Marcos Dantas sobre mais outros municípios e eu gostaria de ouvir agora, Ismael, sobre São Vicente, para a gente finalizar os municípios do Ismael. São Vicente, Oi. Vicente Laurentino e Carnaúba dos Dantas. Quem são os candidatos? Quem é que... Vamos fechar aí essa minha participação, essa rodada. O interessante é que... Oi? Tá me ouvindo? Bem? Sim, pode Vamos falar. lá. O interessante é que ele falou lá de São João do Sabugi. A cidade de São Vicente também tem uma condição parecida. É que a atual prefeita, Iracema, ela não irá disputar a reeleição. Iracema, ela foi apadrinhada por... alguém da família também? Que você abre mão, meu tio, meu pai, meu irmão, meu amigo. Vamos lá, vamos tentar entender essa situação lá de São Vicente. Iracema, ela é apadrinhada, né? Porque quem apresentou ela politicamente foi o prefeito Jossi, né? O ex-prefeito Jossi. E aí, Iracema, agora a candidata é a esposa do prefeito Jossi, Jane Maria. E todos são do MDB. Aí eu não sei se foi uma articulação do ex-prefeito Jossi em querer optar pela mulher, já que ele que apadrinhou politicamente a ex-vereadora, atual prefeita da cidade, Iracema. Então, eu não consegui compreender bem, mas a Jane Maria é a pré-candidata a prefeita pela cidade lá de São Vicente. Também tem um outro pré-candidato, que é Macilon, que é do Solidariedade. Macilon é aposentado da Petrobras, veio morar na cidade agora recentemente e tem a sua pré-candidatura lançada. Um outro pré-candidato é Neguinho Gabriel, atual vereador do município, é do PR, ele do PL, né, do antigo PR, ele quem mais batia, né, politicamente, liderando a oposição à prefeita da cidade, Iracema. Então, tem essas três pré-candidaturas. Em Carnaúba dos Dantas, vai ser um grande clássico. Gilson Dantas, atual prefeito, que é uma pessoa simpática, né, querida, bem relacionada aqui em toda a região, creio que também na cidade dele, deverá disputar a reeleição contra Nana. Nana é do PROS, é ligada também ao grupo de Fátima Bezerra e ela também é pré-candidata. Nana já foi vereadora da cidade de Carnaúba dos Dantas. Para finalizar, subindo a serra também, aqui voltando para Currais Novos, passando e subindo a serra, Sueleide, atual prefeita da cidade de Tenente Laurentino, ela é do PSDB. Sueleide ganhou a campanha por 10 votos. E aí o Inácio vai se repetir, né, o mesmo cenário de 4 anos atrás, né, pelo menos na disputa. Não sei como vai ser a vitória. Inácio, que disputou a eleição, perdeu por 10 votos, será um grande, né, um grande duelo da cidade. Então há uma expectativa muito grande em torno dessa cidade, do Tenente Laurentino. Lembrando que Sueleide não conseguiu eleger os seus deputados na última campanha, há 2 anos atrás, né, com maioria, digamos assim, a disputa, né, um lado e outro. Os candidatos de Inácio, eles tiveram mais votos politicamente do que os candidatos de Sueleide há 2 anos atrás. Aí o pessoal já começa a desenhar esse panorama político para esta eleição. Então vai ser realmente um grande duelo e a gente não sabe como vai ser, se ele conseguiu reverter os 10 votos, se ela não conseguiu, enfim. A gente vai ter, né, apenas só quando abrir as urnas, aliás, não se abre mais urnas, mas quando computar os votos, esse grande duelo lá na cidade de Tenente Laurentino no resultado final. Fechando com Wallace Azevedo, Campo Redondo. Wallace. Campo Redondo tem um cenário com um novo candidato, né? Uma nova liderança que, por sinal, lançado, então, pelo primeiro prefeito reeleito da história de Campo Redondo, né? Campo Redondo já vive um fato novo, já viveu o fato novo com a reeleição do Alessandro, né? O atual prefeito, que tem, de certa maneira, um cenário muito confortável para ele, eu diria, pois primeiro conseguiu ter a reeleição, né? E ele lança, então, o doutor Renan, né? É o pré-candidato do PROS, do mesmo partido por qual Alessandro se reelegeu, e doutor Renan Luiz, médico, tem todo aquele carisma
que, vamos dizer assim, que os médicos, né, que estão em contato ali com a população, que estão ali vivenciando, tem sempre, a gente vê sempre muitos candidatos médicos, parece até o povo dizer assim, médico já é um pré-requisito, né, para ser candidato. E então o doutor Renan é o pré-candidato, vamos dizer assim, governista. E pela oposição tem o Major Haroldo, é o pré-candidato da oposição, que tem uma história interessante aí, que ele é o pré-candidato do ex-aliado, filho do ex-aliado de Alessandro, né? o Egídio. Egídio que foi vice-prefeito de Alessandro, e depois, então, não houve um entendimento durante o primeiro mandato de Alessandro, e eles, então, tiveram esse rompimento. Robson, a gente ainda pode fazer um passeio bem rápido, a gente falou Campo Redondo agora, a gente pode também até lembrar, por exemplo, de Sítio Novo, que é um município aqui da região do Trairi, que vive uma campanha muito quente mesmo, a ponto de já ter agressões, sabe, pessoais entre os lados. Eleição em Sítio Novo é muito quente, mas esse ano eu diria que já está até evaporando, porque já passou do ponto ali totalmente. Sítio Novo tem a filha da ex-prefeita Vanira, Andresa Brasil, sendo a pré-candidata da oposição, e o atual prefeito, Edilson Júnior, é o pré-candidato, né, à reeleição lá em Sítio Novo. Mas quem está chamando a atenção é o pai do atual prefeito, o Major Edilson, ou como muitos chamam, Edilson Pai, é quem está causando muito barulho, né? Tendo algumas declarações bem fortes, que tem até incomodado bastante o grupo da oposição, e nas lives que já aconteceram, nas lives políticas, já houve esses embates, né? Então, a campanha lá em Sítio Novo, eu diria que é a mais animada para acompanhar aqui na região do Trairi. E só uma correção, na minha fala anterior sobre Campestre, o candidato que enfrentou Neném foi o Luciano, né? Luciano foi o candidato, e tudo indica que lá em Campestre, Neném e Luciano podem se enfrentar novamente. Inclusive, eu vi um vídeo de Sítio Novo que, sinceramente, me deixou muito preocupado com o rumo que as eleições podem tomar lá, né? Acho que é preocupante. O Alisson pode falar com mais propriedade sobre isso. A população, né, Marcos, tomar cuidado com isso, porque às vezes tem político matando o outro, mas numa eleição seguinte, de repente, está abraçado, se beijando. E como é que fica o povo que brigou por cada um deles, né? Aqui em Currais Novos que eu diga, né? Hoje eu entrevistei Carlson Gomes. Carlson Gomes disse que tem conversado com Zé Lins, que tem conversado com João Neto, enfim. E eles já foram aliados. João Neto já foi aliado de Carlson e houve uma separação. Zé Lins sempre degladiou, né, a família Lins com Gomes aqui na cidade de Currais Novos, e poderá estar todo mundo em um palanque só. A disputa ela tem que ser por propostas, por ideias, e não por vidas pessoais. Eu acho que a vida pessoal dos candidatos não interessa ao eleitor, jamais. Né? No caso de Sítio Novo, realmente passou do limite político. Na verdade, isso para Sítio Novo, eu diria a vocês que é praticamente algo comum, né? A campanha no município de Sítio Novo, ela sempre é muito acalorada e passa dos limites aceitáveis. Chega realmente a ter agressões pessoais muito graves. Mas o que está acontecendo agora, realmente, na última campanha, o acirramento entre Vanira e o atual prefeito foi muito forte, tanto que a campanha foi decidida por menos de 90 votos. Foi uma campanha muito apertada. E agora caminha para ser novamente uma campanha também muito apertada, muito forte, muito embate, eu diria, que muito com os embates muito mais fortes do que a gente já tem acompanhado, e isso a gente só tem a lamentar. E é um município que é acostumado a ter as famosas apostas, essas apostas que a gente vê, que é comum no interiorzão, né? Lá em Sítio Novo, a aposta é coisa séria, viu? É praticamente um campeonato, é um brasileirão de apostas. Aposta mesmo lá. Como é? E o povo cumpre a aposta mesmo lá? Cumpre a ponto do camarada apostar a sua casa e no dia após a eleição está deixando ela porque apostou a casa e perdeu. Alguém já apostou mulher lá, não? Sabe Deus. Ou mulher apostou o marido, né, também, enfim.
Marcos Dantas, para finalizar o seu passeio lá, falar sobre Jucurutu e Cruzeta. Vamos lá, falar de Jucurutu. Jucurutu, o atual prefeito Valdir da Ambulância, vai disputar a reeleição. Ele é filiado ao Solidariedade, inclusive na campanha de 2016 ficou muito famoso com o apelido de Uliso, né? Dizem que, eu acho que ele deu para juntar um dinheirinho, né? Deu para juntar um dinheirinho nesses 4 anos de mandato, então não está tão liso. Ainda está assim. liso? Ainda será que ele está pobre, Marcos? Eu acredito que não, né? Não deve estar mais liso, né? Só que lançou moda, né? No estado, a campanha dele lançou moda que na campanha passada todo mundo adotou. É verdade. E o Valdir vai disputar a reeleição, né? Eu até ouvi alguns comentários hoje que o seu vice ele deverá disputar a Câmara de Vereadores, né? Então poderemos ter uma mudança aí na chapa do Valdir. Nós tínhamos o radialista Robson Oliveira, que era o nome do deputado Nelter Queiroz, que vinha sendo estimulado por Nelter para disputar a prefeitura, só que o Robson desistiu e, pelo que nós tomamos conhecimento nos últimos dias, o deputado Nelter deverá abençoar a indicação do jovem Iogo Queiroz, que é do PSDB, filho do ex-prefeito Júnior Queiroz, portanto, sobrinho de Nelter. Então, o Nelter deve indicar o vice aí do Iogo Queiroz. O Iogo vai disputar a prefeitura pela oposição, tendo o vice indicado pelo deputado estadual Nelter Queiroz. Lá em Cruzeta, o atual prefeito de Cruzeta, José Sali, vai também disputar a reeleição, né? E deve enfrentar o seu ex-aliado político, Joaquim de Medeirinhos. Joaquim apareceu na lista das contas reprovadas do TCE, inclusive gerou uma certa euforia entre seus adversários, mas rapidamente ele deu declarações de que estava tranquilo quanto à sua segurança jurídica. Então, em Cruzeta, é outro município aqui do Seridó, que aliados nas últimas eleições, em eleições antigas, devem se enfrentar na disputa desse ano. Muito bem. E tem tempo para a gente falar mais um pouquinho? Ou parece que tem gente aperreado com o horário do programa, não é? Eu já estou aqui, meu telefone já está arriando a bateria. Eu já acabei minhas cidades também por aqui. Não, tranquilo. Eu ia perguntar sobre os fuxicas, fofocas, os bastidores de alguns municípios. Mas a gente pode ficar por aqui e depois marcar uma próxima, né? Eu posso só falar de aqui em Caicó, eu não diria um fuxico, mas o que a gente lamenta, né, é que já começa a surgir nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, agressões de um candidato ao outro. A militância dos pré-candidatos aqui em Caicó já estão agindo, né? Inclusive resgatando declarações antigas, investigando a vida dos pré-candidatos, e de vez em quando um exército e um pré-candidato pela manhã solta uma coisa, à tarde o outro exército, outro candidato solta outra coisa. Então a pré-campanha nas redes sociais aqui em Caicó, o nível já tende realmente a nivelar por baixo, viu? Aqui não tem muita, aqui em Currais Novos não tem. Tem um rapaz que quer participar, força aqui, rapaz, que está incontrolável, me balançando para lá e para cá, mas para ver se ele se aquieta um pouquinho. Pode falar, Ismael. Aqui não tem muito essa fofoca, porque o candidato Odon, o atual prefeito, ele é muito tranquilo com relação a isso, e os outros candidatos, as outras pré-candidaturas, todas estão se conversando, então, por enquanto, ainda não está tendo muito essa queda de braço, não. Não sei como é que vai ficar o deputado Ezequiel em Currais Novos? Ele vai apoiar o Odon? Olha, muitos estão dizendo que o deputado Ezequiel poderá ficar em silêncio, poderá ficar com o João Neto, poderá, inclusive, também indicar o vice do prefeito Odon Júnior. Muita gente torce, inclusive, por isso. É o candidato a governador que é aliado dele, no caso, né? E eu acho que Ezequiel, ele é um apoio político muito forte aqui na cidade. Ele tem o seu grupo político, né, os seus seguidores, as pessoas que gostam dele, que o acompanham. Ele também pode ficar em silêncio. Wallace, tem alguma fofoca, algum fuxico, alguma novidade interessante de bastidor aí em Currais Novos ou em alguma das cidades que você falou com a gente? Bem, aqui em Santa Cruz, o debate Covid é o principal do momento, né? As pessoas estão aproveitando a pandemia para realmente iniciar uma guerra de informações, e aí nós temos os aliados de Fátima querendo trazer informações a respeito que Fátima está ajudando, aí os governistas já tentam
trazer outras informações. Então, a gente tem visto muito um debate em torno da Covid, né? O coronavírus tem sido um debate. Inclusive, o município está tentando implantar aqui uma UTI, né? Nesse momento agora de crise, e isso tem sido uma busca muito de capital eleitoral. Então, tem um pouco até preocupado esse momento, esse debate que deveria realmente, né, estar tendo outro foco. Mas eu digo a vocês que a Covid ficou de lado quando a oposição ficou em dúvida se Péricles Rocha é o pré-candidato ou não da oposição. Esqueceram da pandemia e agora o assunto é política. Inclusive, o Jean Paraibano é talvez o cara que durante aí essa campanha, viu, Robson? A gente vai ter muita notícia sobre ele, porque eu não diria... Mas esse é o que saía com a foto de Bolsonaro do lado e Lula do outro? É esse, não? Não. Esse é o candidato. Eu acredito que é mais meme aí que está rolando aí na internet. Talvez ele seja um pré-candidato aí a vereador, talvez, porque pré-candidato a vereador, viu, aqui a gente já estava até pensando em exportar, viu, porque não falta. Mas eu vi a fotografia. Eu vi a fotografia de um pré-candidato em Santa Cruz, onde ele tinha de um lado Lula e do outro Bolsonaro. Acho que era o Bruno alguma coisa, não estou lembrado. Isso, é o Bruno. Mas aí... realmente... Mas aquele é fake news. Ali é uma brincadeira e das muitas que está tendo aqui em Santa Cruz com esse momento, porque, não brinque não, todo dia é um pré-candidato a vereador novo, viu? É por isso que eu estou dizendo, a gente está exportando, viu? Muito bem. Bom, quero agradecer a participação... Ai, meu Deus do céu, mas rapaz, ele está danado aqui pedindo para encerrar a live. Quero agradecer, o caramelo é danado, a participação de Ismael Medeiros, de Wallace Azevedo e Marcos Dantas aqui no nosso Espaço Cidadão. Sejam sempre bem-vindos e mais na frente, quando o negócio estiver pegando mais fogo, a gente faz mais uma, tá bom? Um abraço a todos. Valeu, grande abraço. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.